Bom, em se tratando de chuva, a gente não pode determinar uma coisa regionalizada, a gente tem que olhar para a circulação geral da atmosfera. E o fenômeno El Niño, ele influencia bastante aqui na região. Nos últimos 2 anos nós tivemos uma atuação dele, né? E agora uma atuação mais intensa, no qual a gente está vendo um resfriamento. Resfriamento não quer dizer que há um pequeno arrefecimento da temperatura, em que a gente vê uma tendência, né, de ir para a neutralidade e quem sabe poder chegar até a laninha. E o que isso influenciaria em termos de chuva? Com o fenômeno El Niño, a gente nota uma influência bastante forte cujas chuvas ficam abaixo das normais climatológicas. E com o Laninha há uma inversão. Então a gente pode entender que nos próximos meses, adentrando o ano de 2006, com essa tendência de resfriamento, que as chuvas elas possam alcançar sua normalidade e dependendo, porque a atmosfera é muito dinâmica, né? Dependendo das condições de vento e de temperatura do Pacífico Equatorial, pode acontecer o Laninha que as chuvas fiquem acima da média climatológica. Olha, isso varia um pouco, porque a gente nota o seguinte: primeiro, aqui o carro-chefe é a soja, tem muito plantio de algodão. A soja tem um ciclo menor e o algodão demanda, é uma coisa bem diferenciada. O algodão demanda realmente seca para quando os capulhos abrem, né? Agora, o que é que a gente entende? Porque tem dois tipos de planejamento. Tem a previsão de tempo, que a gente faz planejamento para manejo cultural. E tem a previsão climatológica, que nós chamamos de prognóstico climático, em que ele entende que o planejamento é em cima da escolha. Da escolha como? Nós temos soja precoce, nós temos soja semi-precoce, tardia. Então, de acordo com os prognósticos trimestrais climatológicos, ele faz uma escolha. E tem também, não dentro da própria cultura, os diferentes ciclos, como a diferença entre uma cultura da soja, do milho, do feijão, do algodão principalmente, que tem um ciclo maior. Então, o que é que a gente entende? Que a gente não pode fazer uma previsão exata do tipo de cultura e da cultura. Tem que haver, a gente tem que chegar mais pertinho, ver qual vai ser a tendência de chuva, né? Falei, né? Pode dar uma laninha, e aí sim a gente joga uma determinada cultura, seja tardio, seja sempre precoce, seja entendendo que quanto mais precoce, né, tem uma diferença de potencial de produtividade. Ela produz menos, mas há uma garantia de produtividade, de produção. E quanto mais tardia, a produção é maior, porém pode atingir um ciclo de chuva com déficit hídrico que comprometa a produção. Olha, aqui na região oeste, quanto mais a gente olha para o mapa tendendo para o oeste, há um aumento da precipitação média, né? O total precipitado médio anual. Então, se a gente for observar, todas as cidades, é porque aqui as cidades elas são enormes, né? Em termos territoriais, a gente não trabalha com o município, trabalha com algumas regiões, né? Como a região de Correntina, a região da Garganta, Rosário, Roda Velha. Então, quanto mais essas regiões forem chegando, né, para o oeste, a tendência é aumento do total pluviométrico médio, né? Agora, em termos de cidade, fica muito difícil, principalmente porque a sede da cidade, eu vou citar um caso de São Desidério, que é um município, um dos maiores municípios do Brasil. A sede fica na região do Vale, né, que é uma região com agricultura em pequena escala, e se você for adentrando, né, para o oeste, mais para o oeste, aí vai trabalhando com regiões com agronegócio, né, de alta escala, né? Olha, a temperatura ela não tem tanta influência quanto a chuva para a produção, né? Em termos de temperatura aqui na região, elas têm sido altas, né? Por conta da pouca umidade do ar, e da pouca umidade do ar, quando se faz o balanço de energia, há um aumento, né? Não para evaporação, mas para o aquecimento do ar. Então elas estão altas. Para a região é interessante que, aliás, para
cultura é interessante que tem altas temperaturas de dia e baixa à noite. E a gente tem essa tendência aqui já pertinho do inverno. Agora, com relação ao verão, que é a safra de sequeiro, a temperatura ela está um pouco alta, né? Mas tendo água, tendo umidade suficiente, não haveria problema nenhum para uma boa produção, né? Eu fiz uma pesquisa para ver qual o início da estação chuvosa. E esse início da estação chuvosa para a região bate assim na primeira quinzena de outubro. Há uma variação, logicamente, dependendo, como foi falado, do El Niño, né? Dependendo do El Niño, há uma variação do início de chuva. E por fim, pode ter até início de chuva em dezembro. Então, há uma tendência de um El Niño, a chuva, o início da estação chuvosa se deslocar mais para o final do ano, mas em épocas normais ela fica entre a primeira e a primeira e a segunda quinzena de outubro. Porém, a quadra chuvosa ela está concentradíssima, independente dos períodos de veranico, que são constantes também aqui na região, que o manejo de solo com plantio direto ameniza isso, porque há uma maior capacidade de retenção de água no solo, mas com o período de El Niño, o início da estação chuvosa fica mais para novembro, dezembro, ou como nesse ano foi o estabelecimento em janeiro, teve uma quebra muito intensa da safra aqui, mas dentro da normalidade ficaria o semestre chuvoso outubro a março e a quadra chuvosa de novembro a março, né?